Botei o claquete. 3, 2, 1, claquete. Lindos. Excelente bom dia para vocês. Tamo junto, tá? Tamo aí. Precisar é nóis. E o que nós vamos estudar hoje, dando sequência, né? Nossa última aula foi sobre ondas estacionárias, você lembra? Né, no finalzinho da aula a gente colocou aquele resuminho aqui, né, para vocês. Então nós trabalhamos com as ondas estacionárias. O que nós vamos ver agora é a continuação da matéria, último capítulo da frente B. Meu Deus, Simon, último capítulo, né? Nós estamos lá em B12, meu amigo. O que tem lá em B12, Simon? Acústica. Simon, acústica fala de quê? Do som e das qualidades, propriedades sonoras. É isso que nós vamos estudar aqui nessa matéria gostosinha chamada acústica. A primeira coisa que a gente vai fazer, tópico 1, é relembrar um pouquinho sobre o som. De forma muito rápida, a gente vai dizer para você, mecânica ou eletromagnética? Mecânica. Muito bem. Por quê? Depende das propriedades mecânicas do meio para se propagar. Por isso que a velocidade do som, ela dependendo das propriedades mecânicas, né? Uma delas é a densidade, o empacotamento, pressão, força, várias coisas influenciam nessas propriedades mecânicas. A elasticidade, lembrei também, tenacidade, várias coisas. Mas uma das coisas que nos importa muito é com relação à velocidade do som. Porque sendo uma onda mecânica que necessita das propriedades do meio, a gente sabe que quanto mais forem empacotados os átomos, ou seja, quanto menor a distância interatômica entre os átomos, mais rápido vai se dar a velocidade do som. Ok? Mais rápido. Por que que isso vai acontecer, João? Porque quanto maior é o empacotamento, mais perto estão as moléculas, portanto o som se propaga pela matéria de forma mais rápida. No líquido, mais ou menos, né? Os átomos estão ali meio longe, e no gás, mais devagar ainda, porque os átomos estão mais separados. Por isso, daqui a gente tira que a velocidade do som no sólido é maior do que no líquido, que é maior do que no gás, ou no gasoso, né, que a gente está colocando os estados aqui. Isso é a velocidade do som nos estados físicos da matéria, tá ok? Tudo isso a gente tira de propriedade da onda mecânica. Além disso, o som se propaga. De que maneira? Transversal ou longitudinal? Transversal. De maneira transversal. Vou te dar uma dica. O som sanfona. Existem duas formas de propagar, assim e assim. Transversal. Olha a onda transversal. Sanfonando, Eletromagnético. longitudinal. As ondas eletromagnéticas transversais. O som, enquanto onda mecânica, porque eu não posso falar que são todas as ondas mecânicas, mas o som sanfona. Nunca esqueça disso, tá? E aqui, ó, longitude, longitudinal, tá bom? Então, a forma como o som se propaga, compressão, rarefação, compressão, rarefação, longitudinal. Quem se propaga de forma transversal, ondas em cordas, ondas eletromagnéticas, tá bom? E mais algumas outras aí que a gente estudou. Então, é uma onda mecânica, mas se propaga de forma longitudinal. Ao se propagar pelo espaço, uma caixa de som propaga ondas uni, bi ou tridimensionais? Eita!
Essa eu não Ah, lembro. tem um problema do áudio agora. Você pode repetir a pergunta? Repito. Uma caixa de som fornece ondas uni, bi ou tridimensionais. Tridimensional. Tridimensionais. Tridimensionais, perfeito, em todos os lugares do espaço. Tridimensional, né? O que nos gera, vamos colocar aqui, ó, a caixinha de som, correto? Gerando ondas em todos os lugares do espaço aí, vai gerar aquele, como é que é o nome que a gente chamava? Esfera sonora, não é isso? Vai gerar aquela região que a gente chama de esfera sonora, gerando ondas para cima, para baixo, para o lado, para o outro, aqui para fora do plano, lá para dentro do plano, nas diagonais, gerando a esfera de som. Essa esfera de som dá-nos uma intensidade, uma energia, e é claro que a gente vai dizer que essa intensidade depende de onde eu estou, né? 1, 2 e 3 é mais intenso perto da caixa de som do que longe da caixa de som. Claro, né? Por N fatores. Né? Um deles, a própria dissipação da energia, quanto mais longe eu estou da fonte sonora, tá bom? Essa fonte tem uma potência e vai nos dar em cada lugar desse uma intensidade que depende da energia proveniente dessa fonte, claro, mas onde está a energia? Aqui dentro. Potência é PET, energia sobre tempo. Então a potência do som já nos denota o quanto de energia sonora que ele consegue nos dar a cada segundo, né? Energia sobre tempo é a potência. E claro que essa intensidade depende, além da potência do som, da área que você ocupa dentro dessa esfera sonora. A área da esfera sonora ocupada por você, ok? Então é óbvio que se depende da potência da área, na área está relacionada a distância, né? O raio da esfera, conforme a gente vai colocar mais à frente. Então a intensidade sonora depende da distância. É isso que eu quero colocar nesse conceito para você de forma rápida. Daqui a pouco vem as equações, tá bom? Mais uma coisa é a frequência. Assim como eu tenho a frequência visível, nada mais é do que o comprimento de onda que o meu ouvido, perdão, que os meus olhos conseguem captar, né? O meu globo ocular, ele foi feito para enxergar, mas enxergar o quê? Luz. Então, todas as demais radiações ele não vai conseguir ouvir. Por quê? Porque ele não foi preparado. Te falar que eu odeio quando acontece isso. Porque eu odeio Ah, é foda. todas as minhas forças. Travou na hora que eu estava falando o quê? Eu cheguei a começar a falar de frequência. Não, chegou não. Terminando de falar de potência, sabe? De falar do que era a energia que tá lá dentro. E Entendi. o resto eu não sei. Aí, eu estava dizendo assim, a energia está dentro da potência, né? A quantidade de energia a cada segundo, energia sonora que essa fonte pode nos dar. E a intensidade depende também da área ocupada por você dentro da esfera sonora. Porque se eu estou na região 1, tem uma área vinculada à minha região 2 ou 3. Então, é claro que a intensidade, se depende da potência e se depende da área, dentro da área estará quem? O raio, né? O raio da esfera, a distância até o local que você está. Por isso, a intensidade depende da potência e da distância que você está da caixa. O que eu disse para você é equações daqui a pouco. Né? É só o conceito que a gente está colocando agora para você sobre as influências da intensidade no local em que você está. Até aí, foi ótimo? Foi. Tranquilo. É que agora eu não sei se está rolando ou se não está rolando. Porque da outra vez o meu áudio aqui continuou falando normal antes de apagar tudo.
Entendeu? Eu fico com medo. Não. Aqui a gente já viu. Vamos nessa. Aí entrei falando de frequência. Também existe uma frequência audível. Aí o que eu estava dizendo para você é o seguinte: eu, assim como tem a frequência visível, também terá uma frequência audível, que são explicadas mais ou menos da mesma forma. Como assim, Simon? A frequência visível representa os comprimentos de onda que o meu olho consegue captar. O meu olho foi feito para quê? Enxergar. Enxergar o quê? Luz. Como eu tenho diversas radiações no espectro eletromagnético, é claro que o meu olho não vai acompanhar essas diversas radiações. Por que ele não vai acompanhar? Porque ele não foi feito para isso. Então, o meu olho consegue captar somente certas frequências ou certos comprimentos de onda que ele é sensível a. Da mesma forma, o meu tímpano, ele não é sensível a qualquer som. Dependendo do comprimento de onda que chega até ele, o meu tímpano não ressona, não entra em ressonância com aquele som. Ele não vibra com aquele som, porque ele não entende, ele não reconhece. Essa frequência é chamada de frequência audível. E oscila, aí brilha comigo, de quanto a quanto? Quantos hertz a quantos hertz? Não faço ideia. Eu sei em Decibéis? decibéis que o máximo é 20. Ao decibéis, ó, É 20 hertz e 20K, 20 mil. Lembrou? Entre 20 e 20 mil hertz é a faixa que nós chamamos de audível. Tudo que está acima disso e abaixo disso é silêncio para nós. Acima nós chamamos de ultrassom, abaixo nós chamamos de infrassom. Duas propriedades interessantes com relação a esta frequência audível, né? Um comentário antes. Essa é a frequência audível humana, tá? Não corresponde à frequência audível de qualquer sistema auditivo, tá bom? Existem diversos animais que conseguem operar na faixa do infrassom e outros que conseguem operar na faixa do ultrassom. E animais que têm uma faixa até maior que a nossa, pega mais abaixo no infra e mais acima no ultrassom, que escutam melhor, né? Que tem uma faixa maior de sons para identificar. Propriedade número 1. A velocidade do infrassom, do som audível e do ultrassom é a mesma no mesmo meio. Então, exemplo, no ar, qual é a velocidade do som no ar? A gente vem aqui e escreve. A velocidade do som no ar vale 340 metros por segundo aproximadamente. Certo, terceiro? Certo. Essa é a velocidade do som no ar. Mas qual som? O audível, o ultra e o infra, ok? No ar, todos os sons têm essa velocidade. Aí, se eu mudar para a água, tem outra. Todos os sons. Perfeito? Não se esqueça disso. Essa é uma propriedade muito importante, porque tem neguinho que acha que o infrassom e o ultrassom está relacionado à velocidade. Ali é devagar demais, aqui é rápido demais. Outros acham que está relacionado ao volume, se acredita? O ultrassom poca. Dá não. E o infrassom, por isso que eu não escuto, que é fraquinho demais. Uai, mas o ultrassom é tão forte o som que vai arregaçar o seu tímpano? Nada a ver, né? A gente jamais faria isso com os nossos bebês. Pensa, o aparelho de ultrassom que faz toda a captação de imagem nas mamães ali, pensa se eu vou fazer um negócio desse? Chapar ultrassom no moleque para o moleque já nascer surdo? Não. Nem ele, nem você naquela sala vai captar essas ondas que estão sendo geradas, né, emitidas e recebidas
pelo aparelho ultrassom. Né? Ninguém vai escutar nada ali, até porque nós não classificamos frequência como volume, e sim como altura do som, que é o objetivo do nosso segundo quadrinho agora. E aí lembra comigo, o que, que é a altura do som? A altura relaciona com o quê? Não é com volume. O que se dá a altura do som? Quem lembra disso? A altura está relacionada com qual qualidade fisiológica? Não é o volume. O Simon começou a travar agora, cara. Oi? Grave, agudo. Isso aí. Isso aí. Graves e agudos. Rodrigo, você fez uma questão para mim? Rodrigo? Ô, Sam, deu uma bugada aí. Travou mesmo. Eu percebi aqui. Ainda está travado. Voltou aí, não voltou? Agora melhorou. Voltou. E- Começou a travar na altura do som. Perfeito. Eu estava perguntando. Coisa, Simon. Oi? Repete aí para nós. Repete aí para nós, Rodrigo. Meu Deus, cadê a conexão? Estão me ouvindo agora? Tô. Estão me ouvindo? Deu uma bugada na altura do som. Alô? Estão me ouvindo agora? Agora sim. Deu uma bugada em altura do som. Certo? E eu disse para você que a altura estaria relacionada com o quê? Aí a galera disse assim, está relacionada com graves e agudos. O Lucas falou isso para a gente, está relacionado com graves e agudos. Então, é exatamente isso que vai acontecer aqui, ok? O infrassom é um som muito grave, o ultrassom é um som muito agudo, que a gente não consegue perceber. De tão grave que é, que a gente não consegue perceber. Pois não? E aí, vocês estão me ouvindo direitinho agora? Tá parecendo que tá chegando um delay aí para vocês, louco. Tá dando pra ouvir. Ouvi só, que a imagem está meio travada. Nossa, o meu microfone, eu falo aqui para você e o microfoninho ali demora um tempasso para captar aí para vocês. Nossa, e não estava assim no comecinho da aula. Vamos lá. Estão me ouvindo, filé, agora? Filé. E aí perceba então, moçada, essa é a qualidade denominada altura do som, tá bom? Eu quero apagar aqui, já posso apagar essa primeira parte? Só tirar um print. Tira um printaço aí, por favor. Na hora que tirar, me dá um ok. Show. Pode apagar. Vamos apagar aqui a bagaceira. E colocar aqui as qualidades, tá?
fisiológicas, como eu percebo o som. As qualidades fisiológicas do som, ok? São elas 3 qualidades fisiológicas: a altura, a intensidade e o timbre. Aí, estamos em época de The Voice Brasil, época de falar de timbre, não é isso? Tá aí as nossas 3 qualidades. Lindões, o que relaciona a altura? Ô Simon, a altura relaciona os graves e agudos. Perfeito. Através de qual propriedade ondulatória? Através da frequência. Dessa forma, nós teremos a representação de uma onda menos frequente e uma onda mais frequente. É isso aqui que eu vou poder chamar de som alto. E isso aqui que eu vou poder chamar de som baixo. Porque o som alto e o som baixo, relacionado com a frequência, estará relacionado ao grave e ao agudo que ele representa para o meu ouvido. Então, um som alto é um som agudo, um som de alta frequência. O som baixo é um som grave, um som de baixa frequência. Nos vestibulares, N perguntas, N relações, né, com relação a essa altura do som, entre instrumentos musicais, guitarra e contrabaixo, entre animais, né, os sons emitidos por um gato e por um leão, né, que um é mais agudo, o outro é mais grave. Então, essas relações de grave e agudo é preciso tomar cuidado, principalmente naquela questão que diz respeito à confusão cotidiana que a gente faz quando tem alguém com um som de volume muito alto, aí, volume alto eu posso usar, ok? E a gente acaba falando para a pessoa, tem como você maneirar aí? Não, velho, seu som está muito alto, está me incomodando aqui. E aí eu entro com, seu som está muito alto. Aí lascou, porque é o volume que está me incomodando. E quando eu falo para o cara que o seu som está muito alto, eu estou dizendo que o seu som está muito agudo. Tem como se abaixar? Não. Tem como você deixar ele grave? Não. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele reduza a intensidade. Então, para nós, a intensidade está relacionada ao volume e a propriedade ondulatória que mexe com isso é a amplitude. E aí você vai ter que ficar ligado, porque você pode falar volume alto. Se você quiser falar som, você tem que falar um som mais intenso ou forte. E isso tudo relacionado com a amplitude. Ó. A diferença dos dois. Aqui eu tenho um som menos intenso. Aqui eu tenho um som mais intenso. Chamado de fraco. Chamado de forte. Ou, se você preferir, aí você anota aí, tá? Volume baixo e volume alto. Aí eu posso dizer som baixo e som alto, só se eu quiser relacionar com um conceito, nesse caso, de graves e agudos. Tá bom? Ficou claro até aqui para você? Tá suave? Suave. Tranquilo? E aí, para finalizar, o timbre. O que é o timbre? É a qualidade sonora que distingue os diversos sons. É aquilo que explica por que a minha voz é diferente da sua, e aquilo que explica uma qualidade que os cientistas acreditam, chamada DNA sonoro. Eles acreditam que todos os seres humanos da face da Terra têm um timbre
distinto, ok? Tem um timbre diferente um do outro. Até mesmo a galera que consegue imitar. Porque você tem um osciloscópio, que é um aparelho em que você pode, ou até mesmo programas de computador que fazem isso, tá? Tem um de gravação, que eu não vou me lembrar o nome, mas que ele é muito legal. Quando você canta no microfone, né, ligado à mesa de som, bonitinho, você vai e liga o computador na mesa de som, para captar aquele som ali. Quando você canta, vai aparecer na tela do seu computador a onda cantada pelo cantor, né, por você. Se você pegar uma pessoa, falar, né, a voz dela, vai aparecer a onda. Se você pegar um imitador e chegar falando igualzinho a ela, a onda que vai aparecer, você vai ver que será diferente da onda falada pela pessoa original. E eu não estou dizendo sobre amplitude, graves e agudos, não. Suponha que a gente consiga falar no mesmo volume e na mesma altura sonora. Ainda assim, o formato da onda será diferente. Está aqui uma pessoa, está aqui outro, está aqui outro. Ah lá, eu estou dizendo para você que a forma das ondas é diferente uma da outra. Então, o timbre está relacionado com o quê? Com a forma da onda, com o formato da onda, dos diversos harmônicos que ela compõe, né? E o que vai explicar esse nosso timbre aí? É a qualidade que diferencia os sons, ou que explica os diversos sons. Se você pegar, né, no mesmo volume, você vai lá, liga na mesa de som os equipamentos, no mesmo volume, eu pego na mesma altura, mesma nota musical, ok? Mesma frequência, Lá maior, e eu vou e meto um Lá no violão, meto um Lá na guitarra, meto um Lá no baixo, meto um Lá na sanfona, ok? Meto um Lá no piano, você vai escutar o som diferenciado de cada um deles. Quem explica isso é o fato da forma das ondas baterem no seu tímpano, fazendo o seu tímpano vibrar num formato diferente, numa relação diferente, ok? Por isso que ele consegue compreender os diversos sons. E é muito legal a gente ter equipamentos tão diversificados, né? Porque no caso do olho humano, eu capto luz, mas também consigo diferenciar as cores. Muito legal. No caso do ouvido, eu capto o som e consigo diferenciar as diversas formas, formatos, sons diferentes, volumes, frequências, notas musicais. É muito interessante isso, né? Como que é bastante complexo esse nosso sistema. Então, lindos, essa é a primeira parte da acústica. O que nós vamos ver a seguir? Duas partes matemáticas, ok? A primeira parte, o conceito da intensidade e do nível sonoro, dos decibéis, né? A segunda parte, o efeito Doppler, ou Doppler, ok? O efeito Doppler, o efeito Doppler é a parte final da acústica das diferentes frequências percebidas por nós devido ao movimento da fonte e do observador, tá bom? Então falta apenas mais um beicinho. Próxima aula, sexta-feira, a gente encerra a nossa apostila B, tá bom? Na sexta-feira a gente finaliza a nossa matéria B. Show de bola? Exercícios todos abertos aí, né? Tá faltando só o finalzinho aqui pra gente. Deita o cabelo, enfia as caras aí. Qualquer dúvida, nos chama, tá bom? Top. Valeu, Simon. Beijo no seu coração.
Boa próximas Também. aulas aí. Tchau. Valeu. Hoje você tem aula às 11 horas, não tem? Yes. Vamos do... Até mais, então. Até lá.